Avante, família Palmeiras, e aí, como que vocês estão? Olha aí, notícias quentíssimas, novidades aí no nosso Verdão, né? Então acompanha aí, eu vou trazer aqui alguns recortes para você aí ficar por dentro do que tá acontecendo no dia a dia aí do nosso Alviverde imponente. Que meu nome é Júnior, curta, compartilha e já se inscreve aí no nosso canal. Fica aí com o vídeo. O Chelsea que enfrenta o Palmeiras também pro seu sextou. Vamos para lá então, André Linares e Gustavo Zupac trazendo atualizações do Alviverde, que aí tem mais dor de cabeça. Na primeira entrada vocês estavam dentro ali da área do treinamento, agora já do lado de fora, dupla. E protegidos também na sombra aqui, né, Zupac? Porque o calor também... E também protegido dos nomes complexos, né? Os jogadores do Chelsea têm um nome um pouco mais tranquilos de pronunciar do que os do Al Hilal. Sem dúvida, sem dúvida. A gente pôde acompanhar os primeiros 15 minutos de treinamento. Claro que não tem muito ali para tirar de esquema tático, mas jogadores fazendo a parte de aquecimento, roda de bobinho, mas era importante para ver todos os jogadores estarem em campo, claro, exceção do Murilo lesionado. No finalzinho até o Piquerez e o Gustavo Gomes começaram a fazer o trabalho separado, afinal de contas estão suspensos, é parte do que o Abel Ferreira tem para decidir em relação ao que vai ser essa linha defensiva do Palmeiras, com essas 3 baixas importantes, e também poder definir se faz alguma alteração ou não, mas do meio de campo para frente, pensando no que é esse Chelsea. Do ponto de vista defensivo, eu até acho que se fosse um problema que o Abel tivesse, o Piquerez está suspenso. Talvez ali ele mergulharia mais numa variação menos esperada, mas como da linha defensiva, dos 4 que o Abel tem usado, Giai, Gomes, Murilo, Piquerez, só tem o Giai, eu acho que para evitar mexer ainda mais do que o natural e impactar na estrutura da equipe, me parece um caminho mais lógico a troca simples Mikael e Vanderlan por Gomes e Piquerez, mas a gente vai ter que aguardar mesmo amanhã para saber. Do meio para frente ele tem muitas opções para rodar esse time, e tem opções, tem decisões a serem tomadas baseadas no impacto da troca defensiva. O que eu tô querendo dizer? Se jogar o Vanderlan e no lugar do Piquerez. O Piquerez é um cara que marca bem e ataca. O Vanderlan é um cara que ataca melhor do que marca. Como é que você vai compensar uma segunda linha de acordo com as características de quem ocupar a primeira linha? Esse é um ponto. Segundo ponto, olhando o Chelsea, as fragilidades e fortalezas defensivas do Chelsea, para você decidir qual é o melhor lado do Estevão jogar. O Estevão é melhor jogar do lado direito, do lado esquerdo do ataque, para bater com o Reece James ou com o Gusto, quem quer que escolha o Maresca, ou melhor o Estevão cair do lado direito do ataque e bater com o Cucurella, que é um cara que sai mais, mas às vezes deixa um pouco mais de espaço. Outra tomada de decisão, o Alan foi, para mim, foi o melhor jogador do Palmeiras na vitória sobre o Botafogo. Mas será que o Abel apostou no Alan contra o Botafogo porque era um jogo nacional, mais fácil de ele administrar o contexto? Será que num duelo contra o Chelsea, em quartas de Mundial, o Abel está pronto para confiar no Alan desde o princípio, ou ele vai segurar? Se ele segurar, entra o Facundo para compensar o outro lado e inverte o Estevão. Então tem muita variável. Hoje, assim, pensando pouco mais de 24 horas antes do jogo, a minha principal dúvida é se vai Estevão na esquerda e Alan na direita, ou Estevão na direita e Facundo na esquerda. E uma curiosidade, Linares e amigos, o Palmeiras não teve nenhum gol marcado por titular ainda. O Palmeiras fez 5 gols no Mundial. Um gol foi contra do Essam Abu Ali, centroavante do Al Ahly. Os outros 4 gols do Palmeiras vieram no segundo tempo, marcados por reservas que entraram durante o jogo. Então é uma questão melhorar uma performance ofensiva daqueles que estão iniciando jogos na equipe do Palmeiras. Você falou do Estevão, ainda bem que ele tá do lado do Palmeiras, né? Porque depois já vai pro lado do Chelsea, que inclusive correu para também trazer o João Pedro aqui para os Estados Unidos, mesmo que ele talvez ainda não tenha a melhor condição física, né? Mas fizeram questão de, não, vem aqui, esteja junto, porque também um dos pontos que a gente comentava é que o Maresca, se lá na fase de grupos falou em preparar time e pensar em relação à pré-temporada, olhando para a temporada seguinte, agora já num duelo de quartas de final, não é assim, e ainda tem a preocupação de um substituto pro Caicedo, né? E assim, a gente olha para a temporada de Premier League do Chelsea, e Mari e Jailson trabalharam em tantos jogos quanto eu nessa temporada que passou. O Chelsea sempre teve uma questão com camisa 9, né? O Nicolas Jackson, que volta a ficar à disposição para o jogo de amanhã, ele teve bons momentos, mas ele já teve momentos que ele brigava violentamente com a bola, assim, sabe? Então o Chelsea precisava de um centroavante. Embora o João Pedro não seja um centroavante, mas ele é claramente uma contratação dentro desse perfil, porque ele é jovem, o Chelsea tem um time muito jovem, o elenco na casa dos 23 anos de idade de média, e é um cara que pode fazer essa função de centroavante com flutuação
atuação como trabalha a equipe do Chelsea. Sem o Moisés Caicedo, que é um tremendo desfalque, assim como o Abel, o Maresca pode trabalhar. Ele pode colocar o Andrei Santos, brasileiro, ele pode recuar o Enzo Fernandes, colocar o Madueke numa ponta e centralizar o Cole Palmer, ou ele pode fazer algo que ele fez bastante na última temporada, que é deixar o Reece James de volante e colocar o Gusto como lateral direito. Essa é uma possibilidade, para mim, bastante provável também. A gente tem na tela, fica todo mundo para esse nosso grande papo aqui de Fluminense e Palmeiras. A gente tem os jogadores com mais jogos dos atuais elencos de Palmeiras e Fluminense, claro, respeitando, por exemplo, o Gustavo Gomes, que tem 349 jogos, não estará presente na partida do Palmeiras. Mas tem o Everton nessa primeira posição com 426, o Veiga também aparece com os mesmos 349, Marcos Rocha também já tem 339, o Mike com mais de 300. No Fluminense a média fica ali nos 200, né? Mas com o Ganso liderando, o Martinelli, Arias, o Fábio e também o Samuel Xavier na lista das equipes. Bom, chegou a hora dele, hein? Com escalação que for o cara a cara, Palmeiras versus Chelsea. Tá? Então a regra é a seguinte, a gente vota em quem é melhor deles. Se tem empate, os universitários aqui dão o voto de Minerva. Quero ver agora, homem a homem, quem é melhor. O Everton ou Sanches, o goleiro? O Everton. Eu gosto muito do Everton, cara, sou fã dele. Fala, Leandro. Acompanho. Então o Everton ganhou. Giai ou James? James. James, né? Eu evito até trabalho e tempo nosso. Eu fecho a zaga inteira do Chelsea, sinceramente. É mesmo? É. Calma. Com alguma tranquilidade. Então, James. Bruno Fux ou Cole Will? Com o Will no coração, Cole Will. O Gomes estaria, como está fazendo uma Copa do Mundo muito boa, né? Muito boa mesmo. Eu iria de Gomes fácil também, mas eu vou outro. Mikael Badiashile. Mikael, nosso Rudiger. É mesmo, é? É. O Koulibaly verde, né? Fala, Leandro. Não, eu vou do Badiashile. Eu já fechei a zaga toda do Chelsea. Então você foi com... Isso. Então eu vou com o Mikael para ter universitários. Vocês gostam do Cucurella? Ganhou o Badiashile. Cucurella ou Vanderlan? Ganharia. Essa é uma boa pergunta, porque é um jogador polêmico. Mas tomaria um couro do Piquerez com muita facilidade, mas que o Vanderlan não vai tomar. Desculpa, não vai tomar. Esse é o problema. O problema é o enfrentamento. É isso. Cucurella, né? Fazer o quê? É isso? Mas qual é a questão que vocês têm com o Cucurella? Eu acho um jogador lépido e tal, mas... Pega muito na bola, razoável, né? razoável. É razoável. Ele pega muito na bola para ele pega muito na bola para quem não é tão bom. Essa é isso aí, não exatamente. Ele é muito acionado por um jogador que não é incrível, maravilhoso. É um perdigão que habla. É um bom jogador, O nome dele também fica chamando a atenção na transmissão. O jeitinho dele. Isso, você acha que ele é caneludo. Não, caneludo. E o Maurinho fala que ele é bom atacante, veloz, sim. Como o Vanderlan, que ataca mais do que defende também. Nesse sentido, tem cara. Não, aí tem um lateral espanhol contra um holandês, né? Vanderlan, exatamente. É o Vanderlan. Vai, segue. Hannibal. Pô, aí não tem discussão. É porque assim, era pra ser o Caicedo, né? Aí ia ser osso. A mesma situação da zaga do Gomes e do Piquerez. Como não tem o Caicedo, vai aliás, Aníbal Moreno, que tá fazendo uma ótima Copa do Mundo. Também. Fala, Leandro. Aníbal. Aí fica cruel pra ele. Martínez e Enzo Fernandes. Enzo, né? Agora vai ser cruel também. E aí? Next. O Rios, que tem um papo aí de 30 milhões de euros e tudo mais. Estão se falando até em Al Hilal com 30 milhões de euros. O Rios está fazendo uma baita... Jogou muito contra o Botafogo, mas muito, assim. Talvez o melhor em campo. Vou ficar com o Rios. E aí? Rios. Agora, como que o narrador narra o passe do Cucurella pro Nkunku?
É isso. É? Mas vem cá, o Nkunku também não é um mau jogador. Não, mas eu tô pela Copa do Mundo do Rio. É isso que eu ia falar. O meu voto é isso. Pelo cara, talvez um dos melhores do campeonato. Ele tá jogando demais. O que você acha, Leandro? Eu sou fã do Rios, cara, já há algum tempo. Pra mim, jogadoraço. O Cauê Vieira não, volta no Nkunku. Nkunku. E os monstros aqui, o Ednelson. Aí, Alan e Pedro Neto. Essa comparação é complicada, né? É, bem complicado. Diferentes, posições diferentes. Sim, pois é. O Pedro Neto é mais jogador, né? Claro. Talvez o Alan no futuro será mais jogador do que ele, mas... Hoje... Vai, Massa. Como eu gosto muito dele, eu vou no Alan, mas Pedro Neto é melhor que ele hoje. Esse outro também é complexo, porque o Estevão, que daqui a pouco estará no Chelsea, e o Palmer, que o Massa acha que é um super atacante. Muito bom. O prime do Estevão talvez vai ser melhor do que o prime do Palmer, mas como o Estevão não vive esse prime, tá, pelo contrário, é uma Copa do Mundo dele bem irregular e tudo mais, eu vou ficar com o Palmer com alguma tranquilidade, inclusive. Também. É mesmo? Também. Olha, eu vou no Estevão, mas tudo bem, Palmer ganha. Cruel com o Estevão, né? Talvez se fosse o enfrentamento fosse o contrário, talvez ele ganhasse, não? Mas a culpa é do Estevão, né? Que não tá jogando E ele bem. não tá bem. Se o Estevão estivesse jogando com o que ele sabe, perderia o Palmer. Beleza, amanhã pode ter 8 gols do Estevão e dá tudo, mas o que a gente tem até hoje no programa Repita. é isso. 8 gols, pode acontecer. E quem? Do Estevão. Amanhã? 8 8 gols? O anjo passou Imagina. aí e falou amém. E por fim, Vitor Roque e Delap. Vitor Roque. É o mesmo caso para mim do Alan. No futuro, acho que o Vitor Roque vai ser muito mais jogador. Mas o que fez o Delap na vida? Mas pra ele ser não melhor tá que o jogando. Vitor Roque? Mas o Vitor também tá mal, né? Enfim, tá bom. Leandro, O Vitor não tá bem. Delap. você vota em quem, Massa? No Vitor Roque. Eu vou votar no Vitor Roque para ter Universitários também. Perdemos já. Vai, Universitários. Vitor Roque ou Delap? Não estou respondendo. Já responderam lá, Vitor Roque. Vitor Roque, já pintaram. Isso. E por fim, técnicos. Abel Ferreira ou Enzo Maresca? Eu acho que eu nunca votei contra o Abel desde que do pinto cara a cara aqui que eu tô no programa. Então eu vou continuo com o Abel aí. Fala, Leandro. Abel. Abel. Também vou no Abel. Vixe. Não ficou tão... Sim, não vai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-4. 7-4. Olha que se pintar o Palmeiras e Fluminense, um Abel e Renato da Copa do Mundo, não da trajetória, acho que o Renato tá fazendo uma Copa do Mundo. Essa é uma boa melhor. pergunta pro Leandro. O Renato é mais técnico que o Abel? Ou, Leandro, o que você pensa? Renato Gaúcho, né? Renato Portaluppi. Não acho. O Abel é mais treinador, sem dúvida. Isso eu também não entro em discussão. assim, ele- A Copa do Mundo do Renato me parece uma Copa de mais protagonismo do que do Abel. né? Isso Se é, for isso, fechar sem a dúvida. Copa. O Abel, o Renato não tá querendo assinar trabalho, né? Eu acho que ele tá se adaptando aos adversários. É isso. Acho que isso tem feito a diferença. Que não deixa de ser uma assinatura, né? Quando o cara vai lá e põe 3 zagueiros e tal, ele não deixa de ser É um uma... sinal de humildade dele, né? De entender, de olhar pro jogo. Aquilo que fez o Abel contra o Inter Miami não faz sentido nenhum. 7-5, tá tão 7-5. desequilibrado assim? Você acha que esse 7-5 é o... 7-5 porque não tem o Gomes e o Piquerez, hein? Tá vendo? Tudo bem que também não tem o Caicedo. Caicedo. Mas... Seria 7-5. Será? Não, acho que o aí Piquerez seria... ganharia. aí seria o E seria Palmeiras... 6-6, seria equilibradíssimo, como eu acho que é o confronto. Entendeu? Não, seria... 6-6. O Sérgio Quintanilha. Delap acabou de fazer uma boa temporada e foi contratado pelo Chelsea. O Vitor Roque foi chutado da Europa e não fez nada no Palmeiras ainda. E os caras forçam essa, diz aqui o Sérgio Quintanilha. Viu, Márcio? É pra você isso. Parabéns pro Delap, então. Sérgio Quintanilha. Joana Martins. Tchau.
Tá dando tchau pra gente. Acho que ela saiu do programa. Tchau, Joana. Tchau, Joana. Não, ela saiu do chat só. Chat, ela finge que ela fica assistindo, não é assim não. Bom, a Gabi Guimarães já fez as informações sobre treino. O que mais que podemos ter além do que ela falou, que ela colocou lá, soltou no ar? Flaco, não sei o que e tal. O que você imagina? Ah, cara, o que eu imagino é o Everton, Giai, o Bruno Fux, Michael Vanderlan, Martínez, Rios e Maurício, Estevão e Vitor Roque. Bora, família, a informação aí de última hora é a exigência do Verdão aí para vender Richard Rios, jogador que está sendo muito visado principalmente durante esse Mundial, e o Palmeiras aí já definiu o valor mínimo para negociar o volante. A direção estipulou que qualquer proposta deve alcançar ou superar, ou seja, no mínimo ou mais do que 25 milhões de euros, aproximadamente 150 milhões de reais. É isso que você escutou, simplesmente para iniciar conversas. Essa decisão foi tomada após as excelentes performances aí do colombiano no Mundial de Clubes, como eu falei, está sendo muito visado, elevou seu valor no mercado internacional e despertou o interesse de vários clubes europeus. A valorização acelerada após destaque no Mundial. Richard Rios aí, foi contratado em 2023 lá do Guarani por pouco mais de 1 milhão de euros. Incrível, 1 milhão de euros, e agora o Verdão pretendendo negociá-lo por 25 milhões de euros. O volante aí surpreendeu positivamente, né, no torneio intercontinental aí no Mundial, atuações sólidas, principalmente contra o Porto e o Al-Ahly. Ele virou peça-chave aí no esquema tático do Abel. Vale destacar aí que essa projeção faz seu valor de mercado chegar próximo a 30 milhões de euros, segundo avaliações do Palmeiras e do site Transmarket. Além disso, na última quarta, a Inter de Milão foi um dos clubes que buscou informações, jogador visado aí pela Inter, reforçando o interesse do futebol europeu. Palmeiras entende que pode manter a calma para vender, pois há vários pretendentes dispostos a pagar valores altos, ou seja, vai fazer jogo duro aí para vender pela maior bagatela. Contrato longo e blindagem garantem segurança ao Verdão. Vínculo atual do Rios vai até dezembro de 2028, ou seja, tem mais de 3 anos aí ainda de contrato. E o Verdão tem aí 70% dos direitos econômicos, com o restante dividido entre Guarani, Flamengo e o próprio jogador. A multa rescisória está fixada em 100 milhões de euros, valor que serve como proteção para a diretoria aí do Verdão. A diretoria, liderada pela Leila, tem o objetivo de negociar apenas diante de propostas que realmente valorizem o atleta e a possível venda histórica para o Verdão. Portanto, caso a negociação aí se concretize na próxima janela, o Rios pode ser uma das maiores vendas da história do clube. O investimento inicial foi pouco mais de 1 milhão de euros, o que representaria um retorno mais de 20 vezes maior. E vale ressaltar que, segundo André Hernan, staffs de grandes jogadores estão utilizando o Mundial para buscar oportunidades no mercado internacional, algo de praxe muito comum, e claro que eles aproveitariam essa grande mídia. Desse jeito, Palmeiras acompanha de perto, aguardando a melhor oferta pelo seu volante. E aí, na sua opinião, vale muito esse investimento na venda de Rios, ou você gostaria que o jogador permanecesse no Palmeiras? Deixa aí sua opinião nos comentários. Se inscreva, aquele like de sempre que ajuda a gente a sempre trazer novos vídeos aqui, esse canal a crescer. Até o próximo vídeo, valeu!